Oi, sextusanos, tudo bom? Neste vídeo, nós vamos fazer a Lesson 22 de vocês, lá do módulo 3. Então, a nossa lição 22. Então, eu preciso que vocês, para iniciar aí nossa aula, vocês abram a apostila de vocês na página 207. E aí, vocês vão começar fazendo a leitura deste texto, ó. É um diálogo, entre a Lori, que é essa moça aqui, que é a mãe do Mike e da Kelly. E aí ela vai fazer algumas perguntas para eles vão conversar um pouquinho. Então, vamos dar uma olhada. Aí vocês vão ler este texto, Podem usar um dicionário para auxiliar na leitura de vocês. E aí vocês vão responder esses 3 exercícios. Vamos dar uma olhada. Isso é página 207, tá? 1. What are Mike and Kelly doing? Então, o que Mike e Kelly estão fazendo? Vocês vão responder aqui em inglês, tá? Exercício 2. Find in the text a synonym for fighting. Então, encontre no texto um sinônimo para a palavra fighting. Não vou falar o que é fighting, para que vocês procurem aí. O que é fighting? Qual é o sinônimo no texto? E exercício 3. What does the word actually mean? Então, o que a palavra actually quer dizer? Vocês vão escrever aqui para mim em português. Actually é tal coisa, coloca a tradução mesmo. Depois que vocês colocarem a tradução, olha o que ele pede. Make a sentence with it. E faça uma sentença com essa palavra aqui, actually. Uma sentença em inglês, tá? Daí, passamos para a página 208, onde vocês têm essa primeira parte aqui da explicação, onde tem um extra mile, onde a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre false cognates, são os falsos cognatos. Então, ó, falso cognato é uma palavra em uma língua que tem um significado diferente de uma palavra com som similar em outra língua. Por exemplo, actually, você bate o olho em actually, parece super que atualmente, mas não é. Então, a palavra actually é muito similar a atualmente em português, mas seu significado é totalmente diferente. Ele significa in fact, que quer dizer na verdade. Então, o false cognato, é quando você bate o olho numa palavra e fala assim, nossa, é certeza que é isso, porque parece muito com uma palavra em português, mas na verdade ela não tem nada a ver. Quer ver um exemplo que a gente erra bastante? Quer dizer, a gente erra não, Quando a gente está aprendendo inglês, a gente costuma errar, depois a gente aprende e decola com isso aí. A palavrinha parents. Parents. Deixa eu até colocar aqui para vocês, quer ver, ó? Essa palavra aqui, ó. Parents. Quando você bate o olho nela, pô, parece muito parentes, Você bate o olho e fala, parents é parentes. Só que parents, na verdade, é pais. Parentes em inglês, O tio, a tia, o primo é relatives. Então, olha só, quando você bate o olho em parents, parece parentes, mas é pais. Então, parents é uma palavra que é falso cognato, tá? Então, aqui vocês têm alguns falsos cognatos comuns, que é novel, text, private, family e lamp. E aí, vocês vão marcar um xizinho em qual dessas questões ela entra para você. Então, ó, primeiro, I know this word. Eu conheço essa palavra. Por exemplo, você conhece a palavra novel? Você vai marcar um X. I think I know this word. Então, eu acho que eu sei essa palavra. Você acha que você sabe? Você vai marcar um X. I need to learn this word. Eu preciso aprender essa palavra. Aí, você vai marcar o X. Lembrando, quando a gente está falando de falso cognato, nada será o que parece. Então, aqui, você bate o olho em novel, você fala assim, opa, acho que eu sei, é novela. Não é novela. Você bate o olho aqui em private, você fala, é privado, Não é privado. Então, tudo que parece não é, tá? Só para vocês ficarem atentos aí. Daí, ainda na mesma página, na página 208, a gente começa
a nossa explicação sobre present continuous. Aliás, a gente continua, né? Porque é uma continuação da aula 21. Só que aqui nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as formas interrogativa e negativa do present continuous. E para fazer um resumo deste conteúdo aqui, ó, eu gravei para vocês uma explicação que vai rolar agora. Vamos assistir. Então vamos lá para mais uma explicação. Agora nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o present continuous, só que a gente vai falar agora de como transformar as frases que estão no present continuous nas formas interrogativa e negativa. Vamos lá. Para entrar nessa aula, eu acabei dando uma voltada aqui e trouxe para vocês de novo a formação, ou seja, como a gente monta o presente contínuo, né? Então, só para relembrar, a gente viu isso na lição 21. A gente coloca sempre o sujeito, depois coloca o verbo to be, que é o amareis, um desses três, né? E o verbo com ing. Então, nós vamos montar duas frases pra gente conseguir passá-las para interrogativa e negativa depois, beleza? A primeira frase pode ser assim: Karina está cozinhando agora. Karina está cozinhando agora. Vamos lá, ó. Então, primeiro eu tenho o sujeito, que vai ser Karina. Karina, né? Coloquei o sujeito, segundo passo, verbo to be. Karina am, Karina are ou Karina is? Tô escutando vocês me respondendo. Eu sei que vocês responderam. Karina is. Botei o verbo to be, veio meu verbo. Eu falei cozinhando. Então, a gente tem que lembrar que cozinhar é cook. E aí, pro cozinhar virar cozinhando, eu tenho que colocar ing. Karina is cooking. E aí, só vou colocar aqui meu complemento, que é o now. Karina está cozinhando agora. Segundo exemplo que a gente vai colocar é: você está assistindo um vídeo. Ó, então, primeiro meu sujeito. O sujeito é você. Então, you. Coloquei o sujeito, eu venho pro verbo to be. You am, you are ou you is? Escutei aí vocês me dizendo que é you are. You are. Aí eu venho pro verbo. O verbo é assistir, né? Então é watch. Só que aí pra virar assistindo, tá faltando o meu ing. You are watching a video on YouTube. Então, olha lá, você está assistindo um vídeo no YouTube. Belezinha? Vamos fazer, então, agora a forma interrogativa dessas duas frases. Então, na forma interrogativa, vamos anotando aí, tá? O verbo to be troca de lugar com o sujeito. Então, em vez de eu colocar sujeito, verbo to be, verbo com ing, vai ser verbo to be, sujeito e verbo com ing. O verbo to be, ele vem para o começo. Então, vamos montar. Karina is cooking now. Então, olha aqui. Is não é verbo to be. Para onde que ele vai ter que ir? Para o início. Então, vai ficar is Karina cooking now. Sempre lembrar de colocar o pontinho de interrogação. Ok? Então, ó, o que eu fiz? Eu inverti. O verbo to be veio pro começo. Segunda frase, you are watching a video on YouTube. Eu acho o verbo to be. O verbo to be é are. Então, ele vai vir para o início. Então, are you watching a video on YouTube? E sempre lembrando
do ponto de interrogação, ok? Agora, vamos fazer a forma negativa dessas. Na forma negativa, basta adicionar not depois do verbo to be. Então, aqui, Karina is cooking now. Eu tenho que colocar um not aqui, ó, logo na sequência. Então, vai ficar Karina is not cooking now. Lembrando a vocês também que vai também ter a forma abreviada, que vocês já viram essa matéria. Is not vai ficar isn't. Se vocês não quiserem colocar is not, pode botar isn't. E essa aqui, you are watching a video on YouTube, onde que vai entrar o not? Depois do verbo to be, depois do are. Então, vai ficar you are not watching a video on YouTube. Mesma situação, né? Ó, aqui eu coloquei o not inteiro, né? Mas, se eu fazer pra cá, que não vai caber embaixo, eu posso usar a forma abreviada, que é aren't. Beleza? Então, não tem segredo. Vocês já, na verdade, já viram esse conteúdo anteriormente, né? Então, a forma interrogativa, eu vou pegar o verbo to be, vou jogar para antes do sujeito, ele vai aparecer antes do sujeito. E na negativa, eu vou colocar o not bem na sequência do verbo to be. Então, eu boto o verbo to be aqui, só que aqui, ó, antes do verbo com ing, entra o not. Beleza, galera? E lembrando também que vocês podem usar as formas abreviadas. Belezinha? Vamos para os exercícios, então, para treinar esse conteúdo aí. Bora! Certo, então, vocês acabaram de assistir aí a explicação. Tudo que eu expliquei tá aqui também, tá? Só que ali no vídeo eu faço de uma forma mais, né, explicadinha, coloco outros exemplos, mas essa explicação é a mesma que tá aqui. Tem até um flashcard aqui, ó, que é o resuminho de tudo que eu falei. E aí, a gente vai para a página 209, onde vocês têm dois exercícios para fazer, o exercício 1 e o exercício 2. Vamos lá, eu vou fazer um de cada com vocês, para vocês terem como exemplo. Então, ó, no exercício 1, ele pede assim: change the sentence below into the negative form. Então, mude as sentenças abaixo para a forma negativa. Então, a gente vai pegar essa frase e passar para a forma negativa. Então, o que a gente precisa lembrar? Que quando eu faço a forma negativa do present continuous, simplesmente eu preciso colocar o not, né, bem depois do verbo to be. Então, a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar esse verbo to be, né, onde que ele tá nessa frase. Então, a frase aqui é I'm watching TV. Então, a gente identifica que o verbo to be é o am. Lembrando, né, vocês que o verbo to be é o amareis. Am, are ou is. Então, eu vou copiar minha frase normalmente. Eu vou até copiar ela aqui, depois a gente faz a mudança. Ó, I am watching TV. O que eu falei que precisa mudar? Que eu preciso acrescentar o not depois do verbo to be. O meu verbo to be é o am. Então, vai ficar I am not. Eu até vou colocar o not aqui de outra cor para dar um destaque. Prontíssimo, passei minha frase para a forma negativa. I'm not watching TV. Então, eu estou assistindo TV. Na negativa, eu não estou assistindo TV. Certinho? E aí, vocês vão fazer isso em todo esse exercício 1. Já no exercício 2, ele vai pedir assim: change the sentence below into the interrogative form. Então, vocês vão mudar essas frases para a forma interrogativa. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Ó, a frase que a gente precisa mudar para interrogativa é: We
are helping in the garden. Né? We are helping in the garden. Aí vamos dar uma relembrada lá nas nossas regras. Para que eu transforme uma frase que está no present continuous para fazer que ela vire uma pergunta, né? Eu transforme a interrogativa, eu preciso pegar o verbo to be. Lembra que eu comentei com vocês em uns vídeos atrás que o verbo to be é forte? Então, ele é tão forte que ele tá aqui, não tá? Ele pega o i, que ele é fortão, ele pega o i e passa pra cá. Olha lá, pronto. Ele fala assim, ó, galera, vamos virar frase interrogativa, então eu tenho que vir no começo, tem que vir antes do i. Cata o i e joga pro lado. Então, e não posso esquecer também de colocar o ponto de interrogação. Então, a minha frase na interrogativa ficou, are we helping in the garden? Então, eu inverti aqui o início, o are veio para frente e eu coloquei um pontinho de interrogação. E aí, vocês vão fazer isso com as outras frases aqui do exercício 2, ok? Galera, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, tenham gostado do vídeo e desejo para vocês uma boa semana, ok? Beijinho, gente. Tchau, tchau.